Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Camila, Inaciana, eu acho, Inácia, Samanda, Samandá, Daniela Araripe, boa tarde. Hoje vamos conversar sobre estimulação sensorial e ludicidade, um assunto muito amplo, mas a gente vai apresentar de uma forma mais compactada. Vamos apresentar também alguns recursos envolvendo a estimulação dessas áreas sensoriais como um todo, visão, audição, olfato, paladar, tato, sentido vestibular, sinestésico. Vamos tentar falar e mostrar um pouco de alguns recursos voltados nesse processo de estimulação sensorial em todas essas áreas, mas já adiantando que se trata de um assunto muito extenso e que a gente vai tentar pontuar algumas questões mais significativas nesse processo. Eu sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, sou autor do livro Autismo Azul e de Todas as Cores, sou diretor da Mais Estímulos, que é uma empresa de consultoria e formação, onde a gente também trabalha com venda de material didático e de recursos lúdicos voltados às intervenções de ordem clínica ou institucional. Estamos, nesse momento, trabalhando com entrega de material. Quem tiver interesse, só depois chamar no direct ou lá no WhatsApp. E a gente trabalha com entregas de jogos, de livros, facilitando aí a vida de todas as pessoas. Bom, quando a gente fala de estimulação sensorial, parece que na nossa cabeça vem o tempo inteiro o autismo. Por se tratar de um transtorno sensorial, hoje considerado um transtorno sensorial, além de ser considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, trata-se de uma condição que tem esse prejuízo significativo nas questões sensoriais, por assim dizer, né? A sua integração sensorial dessas várias áreas sensoriais pode estar comprometida no nível mais acentuado ou menos acentuado, no nível de extensão muito elevado para a hipersensibilidade ou no nível de percepção muito baixo para a hipossensibilidade. Mas também, ao falarmos de sensorialidade, a gente precisa entender todos os contextos voltados ao desenvolvimento infantil. Por isso, é um assunto que, ao debatermos, ao estudarmos, a gente não pode desvincular sensorialidade de desenvolvimento infantil e de aprendizagem. Por isso, se faz importante conhecer o processo natural de desenvolvimento infantil, para que assim a gente possa entender onde a pessoa, com qualquer condição de alteração, pode estar apresentando dificuldades. É importante que a gente busque conhecer a teoria piagetiana, né, do construtivismo, o socio-interacionismo de Vygotsky, as questões de ordem afetiva de Vallon, as questões psicomotoras de Ajúria Guerra e outros contribuintes na psicomotricidade, para que assim a gente entenda que esse cérebro que a gente tenta centralizar, ele na verdade está conectado com todo o nosso corpo, com todas as áreas importantes do nosso corpo, e que uma ou outra alteração que aconteça nessa região cerebral ou em regiões pontuais irão se refletir em alterações na forma como o nosso corpo responde. Por isso, cérebro e corpo são estudados de forma indissociável. São situações que estão intimamente conectadas. Daí a importância de entendermos que não tem como trabalhar motricidade separando de sensorialidade, não tem como trabalhar aprendizagem escolar separando de sensorialidade e de motricidade, não tem como trabalhar qualquer coisa que seja separando esses segmentos tão importantes ao nosso processo de desenvolvimento. Quando eu faço terapia, quando eu faço fono, quando eu faço psicopedagogia, psicologia, neuropsicopedagogia, fisioterapia, qualquer área de intervenção que eu esteja submetido enquanto processo necessário, eu estou envolvendo aí sensorialidade, motricidade e todas as suas vias importantes para que a gente possa aprender. Daí a gente tem falado muito em algumas lives sobre a importância de identificar como aquele sujeito melhor aprende, como aquele sujeito melhor se desenvolve, para que assim a gente possa pensar em ferramentas que atendam necessariamente a essa condição particular.
né? Quando a gente tem esse discurso separado, a gente acaba segmentando demais o sujeito e isso faz com que os avanços não aconteçam. Os primeiros processos de desenvolvimento infantil que vão acontecer enquanto conquista, lá na motricidade da criança, né, desde a posição de gatas, o engatinhar, o andar com apoio e sem apoio, o andar livre, né, toda essa construção neuropsicomotora, ela está envolvendo todas as áreas sensoriais, e aí a gente não vai mais restringir a sensorialidade a apenas a visão, a audição, olfato, paladar e tato. Quando a gente falar de sensorialidade, a gente está falando dessas 5 áreas sensoriais, mas também estamos falando de sentido vestibular, que é o nosso equilíbrio dinâmico ou estático, né, que é regulado pela posição da nossa cabeça. Estamos falando de proprioceptividade, que é a nossa capacidade de nos percebermos enquanto corpo no espaço, entendendo a posição que o nosso corpo está ou representa nesse espaço. Estamos falando de sinestesia, que é o movimento e a consciência desse movimento. Estamos falando de interocepção, que são as sensações internas, esterocepção, que são as sensações externas. Estamos falando de termocepção, que é uma percepção tátil para identificação das temperaturas. Estamos falando de nocicepção, que é a capacidade de perceber diversas situações que representem perigo ou ameaça. Então, todas essas áreas sensoriais estão interligadas com a nossa capacidade de inteligência, que vai acontecendo por conta do perfeito funcionamento cerebral e executivo para os processos de cognição, que são as funções cognitivas superiores, que estão intimamente ligados com o desenvolvimento motor. Portanto, ao falarmos de sensorialidade, estamos falando de áreas sensoriais, capacidade de inteligência, cognição e motricidade. Ou seja, estamos falando do sujeito como um todo, do sujeito inteiro, sem fragmentá-lo. E aí a pergunta é: o que são atividades sensoriais? Quando eu estou fazendo atividades sensoriais? Atividades são exercícios com estímulos sensoriais? São sensações com ações? São brincadeiras com estímulos? Ou são estimulações perceptivas? O que representa a senso-percepção para o desenvolvimento e a aprendizagem de uma criança? Essas perguntas são importantes para que a gente compreenda alguns conceitos. Por exemplo, luz, som, imagem, texturas, movimento, cheiro e sabor. São sensações que captamos todos os dias, a todo momento, a partir dos nossos receptores que estão localizados em áreas pontuais no nosso corpo. Tato, visão, audição, olfato, paladar, propriocepção, sentido vestibular, sinestésico, interoceptivo, esteroceptivo, termoceptivo, nociceptivo, são os nossos sentidos, né, que vão envolver aí diversos receptores específicos para cada situação pontual. Recursos como massa de modelar, areia cinética, bola, lápis escorregador, tinta, balanço, bicicleta e qualquer outro recurso que a gente possa ter são instrumentos que fornecem informação sensorial, seja tátil, visual, seja lá que for. Ação como escrever, desenhar, pintar, pular, brincar, jogar futebol, correr, ler, são ações que concentram objetivos e que dependem de uma resposta adequada do nosso corpo frente àquela informação que chegou e foi interpretada para que a resposta acontecesse. Atenção, concentração, memória, desenvolvimento motor e aprendizagem são produtos dessas ações cotidianas e das respostas adequadas ou não que a gente dá frente a esse ambiente. Olha como interessante: sensações, sentidos, instrumentos, ações e produtos.
A gente sente pelas vias sensoriais, né? A gente transforma isso a partir da recepção que acontece via a utilização de um instrumento que gera uma ação e o produto final são as respostas que a gente vai dar para mais, para menos ou adequada de acordo com cada estímulo. Por isso que é importante que a gente compreenda que o nosso cérebro está o tempo inteiro funcionando, seja da forma adequada ou com prejuízos que podem ser perceptíveis ou não, e que esses sinais vão acontecendo ou vão melhorando de acordo com a estimulação que o meio vai propondo a cada um desses sujeitos. Quando estamos fazendo essa estimulação sensorial, será que a gente faz e nem percebe? Então, todas as ações que a gente pratica no nosso dia a dia são elementos de estimulação sensorial, né? Como a Paula Menezes está dizendo, somos multissensoriais. E por que é importante entendermos essa questão sensorial? Porque nós estamos em todos os lugares bombardeados o tempo inteiro por estímulos. Se o nosso cérebro não tiver o poder de recepção, de transformação, de interpretação para dar uma resposta a esses estímulos, a gente vai se desorganizar, a gente vai se incomodar, a gente vai causar o chamado transtorno, quando me incomoda e quando causa desconforto às pessoas que estão à nossa volta. E aí entra uma questão interessante que é, começamos falando sobre desenvolvimento infantil. A gente repete o tempo inteiro em todos os bate-papos, em todas as lives, a importância dos 7 primeiros anos de vida, que é onde acontece o que a neurociência defende como janelas ou tempo de oportunidade. É quando a criança mais aprende. É quando a criança mais está aberta a receber os estímulos e a transformar esses estímulos em elementos ou produtos, de fato, funcionais ao seu processo de desenvolvimento. Por isso que é importante que quanto mais cedo a gente perceba as dificuldades, quanto mais cedo a gente encaminhe os sujeitos para os espaços adequados, mais propício será o processo de estimulação e mais resultados ele vai ter. Professor, mas será que a gente precisa, para fazer estimulação sensorial, só do espaço clínico? Não, nós temos no playground do prédio, no salão de jogos do prédio, nos elementos de academia da pracinha, na própria pracinha do nosso bairro, na pracinha, nos espaços de brincadeiras da escola. Nós temos gira-gira, que é aquele brinquedo de ferro para a criança girar, que é uma estimulação vestibular, labiríntica, né? Proprioceptiva, tátil, sensorial de ordem geral. O balanço, que é um elemento sensorial fantástico para a nossa regulação vestibular. O escorregador, que nos dá a capacidade de percepção para a proprioceptividade, tátil, controle postural. Olha o envolvimento que tem tudo isso. Brincar de subir e descer a escada. Aquela criança que ainda está andando na posição de gatas, né, engatinhando, como a gente fala, ela explora uma escada e ela está descobrindo onde o corpo dela pode melhor utilizar desse espaço e está descobrindo a força muscular que ela tem, o controle postural para esse tipo de exercício que ela vai acontecendo. Brincadeiras na areia da praia, em tanques de areia, lógico, não pode ser uma areia suja, tem que ser uma areia tratada, mas é um espaço extremamente rico de estimulação sensorial. Brincadeiras do passado que parece que agora estamos tentando resgatar, mas vai ficar difícil por conta do isolamento social. Pega-pega, brincadeira de pular corda, amarelinha, brincadeira com elástico, de esconde-esconde, são elementos de estimulação sensorial. E a gente muitas vezes esquece de observar a importância que isso tem. Lá na psicomotricidade tem um trabalho fantástico que utiliza-se de diversos elementos sensoriais visuais, como cores, formas geométricas, tamanho, onde há o acontecimento de uma etapa chamada circuitos. Aqueles circuitos de subir obstáculo, descer, ultrapassar, passar por baixo, em pé, de gatas, é fantástico para essa consciência corporal, domínio corporal, entendimento do seu corpo em relação ao espaço e todos os outros elementos sensoriais necessários. De novo, não tem como separar a motricidade de sensorialidade e de desenvolvimento infantil. Essas questões estão interligadas. É lógico que isso é diferente
de um programa específico chamado integração sensorial, que é realizado por um terapeuta ocupacional. Esse sim é uma abordagem específica, né, da terapia ocupacional, que tem protocolos de avaliação específico, tem aplicação de testes específicos, tem um espaço adequado para esse fim. Mas, em todos os lugares onde a gente transita, estamos lidando com elementos de estimulação sensorial. Brincadeiras com bambolê, trabalha a consciência corporal, motricidade, isso é bem interessante, mas para que a gente possa entender como algumas pessoas reagem mais ou menos adequadamente a esses processos sensoriais, é preciso que a gente entenda que o cérebro é essa máquina, né, esse centro que comanda todo o nosso ser. Essas brincadeiras, a Paula está dizendo que essas brincadeiras das antigas eram psicomotoras e sensoriais, Paula, que a gente só via como movimento, mas era sensorial, era relacional, trabalhava as nossas habilidades sociais, né? É um conjunto de coisas que a gente deixou perder-se no tempo. Nosso cérebro possui alta capacidade de plasticidade e a gente vai entender que quando eu quero aprender ou levar alguém a aprender, eu não posso esquecer que esse processo de aprendizado só irá acontecer quando temos uma perfeita integridade neurobiológica, mas um contexto social facilitador. Se eu nasci perfeitamente bem enquanto funcionamento cerebral e o meio não me é estimulante, eu vou ter dificuldades tal qual alguém com uma condição de transtorno, tá? Por isso que é importante que esse meio seja um meio propício ao processo de desenvolvimento. E em se tratando de uma pessoa com deficiência ou dificuldade, esse meio tem que ser cada vez mais estimulante, ok? Vamos caminhar aqui para falarmos um pouco sobre uma questão interessante, que é o nosso processamento sensorial. Então, as principais informações sensoriais acontecem a partir das recepções que a gente já citou, né, pelas vias sensoriais diversas, e da transformação dessa informação em uma resposta que seja adequada àquela informação que chegou. Então, as vias sensoriais vão captando as informações e vão transformando isso em algo reconhecível. Por isso é importante que a gente também passe a identificar, no nosso contexto de atendimento, no nosso contexto de sala de aula ou de escola, ou no contexto domiciliar, quais são os sinais de alguém que pode ter uma alteração no seu processamento sensorial. Crianças agressivas, intolerantes, crianças com dificuldades na coordenação motora, que cai o tempo inteiro, que não consegue ficar muito tempo sentada, que é descoordenado e distraído, que tem baixa capacidade para selecionar informações importantes, que não aceita desafios, né, e tende a se frustrar com facilidade, que empurra os colegas o tempo inteiro, que não gosta de ficar perto das pessoas, que se incomoda com contato físico, que são lentas ou muito rápidas, né, que tem dificuldades na orientação espacial, na coordenação motora, na lateralidade, que faz uso inadequado do lápis durante o processo de escrita, das coordenações motoras finas para habilidades do dia a dia. Todos esses sujeitos são sujeitos que possivelmente podem apresentar o que a gente chama de transtorno do processamento sensorial. Vamos entender o que é esse transtorno do processamento sensorial. Ele pode ser dividido em 3 subtipos. O transtorno de modulação sensorial, que a gente vai perceber na pessoa com autismo, que a gente chama de desmodulação sensorial, onde ele pode ser hipersensível ou hiperresponsivo, porque quando ele percebe demais ele foge do estímulo. Ele pode ser hipossensível ou hiporresponsivo quando ele se aproxima desse estímulo, né? E quando ele pode fazer essas buscas sensoriais para cada vez mais perceber esse estímulo. Esse é chamado transtorno de modulação sensorial, que está dentro dos transtornos do processamento sensorial. O segundo tipo é o transtorno de discriminação sensorial. Isso vai envolver diversos sistemas sensoriais. Por exemplo, colocar uma coisa na sua mão e você não perceber porque não consegue discriminar pelo tato, reconhecendo aquilo que está na tua mão. Pode acontecer. O terceiro subtipo são os transtornos motores de base sensorial. E aí entra distúrbios posturais diversos e as chamadas dispraxias, né, que são dificuldades aí na coordenação de todas as ordens. Então é importante lembrar que
esse conjunto aí de informações sensoriais alteradas faz com que a gente tenha diversos prejuízos no contexto de aprendizagem, de socialização, de comportamento. Então, as capacidades de processamento sensorial são usadas para a nossa interação social e para o desenvolvimento das habilidades motoras necessárias ao nosso pleno desenvolvimento no dia a dia, né? Além de também estar sendo usado diretamente nos processos de atenção e concentração, que está ligado à função executiva. Então, nesse sentido, eu vou entender que processamento sensorial inclui aquele registro sensorial, que é a recepção do estímulo físico, que eu faço através das vias sensoriais, a orientação, que é a transformação desse estímulo físico em um impulso neurológico, para que assim, ao perceber, eu possa interpretar. Então, em outras palavras, eu vou dizer que, de forma consciente ou inconsciente, o nosso cérebro experimenta as sensações, organiza as sensações que ele está experimentando e, em seguida, ele dá uma resposta adaptativa a essa informação que chegou, executando aquela ação linguística, motora ou comportamental. E aí é importante que a gente tenha nesse contexto aí a identificação de algumas condições. Quem está no ranking dessas dificuldades? Autistas. Mas eu posso ter alteração sensorial em crianças com paralisia cerebral, eu posso ter prejuízos sensoriais em pessoas com deficiência visual, eu posso ter prejuízo sensorial em pessoas com hiperreflexia, que é uma condição neurológica, eu posso ter prejuízos sensoriais em pessoas com deficiência intelectual. Glaucio está dizendo que a estimulação sensorial, através da ludicidade, tem multifunções na cognição humana, visto que estimula a neuroplasticidade cerebral, além das gnosias e praxias. Verdade, Glaucio. Daniel está dizendo que agora, com esse retorno, as crianças não vão poder fazer absolutamente nada. Teremos um grande desafio, Daniel, o retorno à nossa vida presencial. Se nós teremos dificuldades, imagine as nossas crianças que não vão saber como lidar com tudo isso, né? Bom, quando a gente fala desses transtornos de processamento sensorial, a gente está falando de todas essas vias sensoriais que são importantes ao nosso processo de construção, para assim recebermos informações do meio e transformarmos essas informações em situações importantes. Vamos pensar, por exemplo, como a gente pode, a partir de alguns recursos, trabalhar a base para o processo acontecer. Quando falamos de autismo, e aí tem uma questão interessante que é o sentido tátil. A pele é o nosso maior órgão, né? E a gente vai ter essa dificuldade em receber esses estímulos pelo contato no corpo inteiro. Então nós temos duas das grandes dificuldades da pessoa com autismo, com alteração sensorial mais significativa, por exemplo, é a questão do contato físico e as questões voltadas à alimentação. Então vamos começar a apresentação de alguns recursos abordando a importância da habituação. Essa é a palavra. Apresentação gradativa dos estímulos, sem ser agressivo, sem ser forçado, para que naturalmente a pessoa com dificuldades nesses estímulos possa ir se acostumando com eles, se habituando com eles, gerando uma reinterpretação daquilo que chegou, entendendo como não agressivo, como não desconfortável e assim aprendendo a lidar melhor com ele. Não é terapia do choque, é a terapia da construção respeitosa, pontual e gradativa para que a pessoa possa ir lidando com isso. Porque eu vou começar por essas duas questões ligadas ao tato, né? Primeiro, a grande dificuldade do autista é em pegar algumas coisas. A grande queixa da escola é pegar o lápis e escrever. A grande queixa da família é pegar a colher e comer. Opa, temos aí 90% dos autistas com prejuízo voltado à seletividade alimentar, que está dentro da questão sensorial tátil, gustativa, olfativa e visual. Porque o primeiro elemento de atração do alimento é o nosso campo visual, é a forma como ele se distribui. A Verlinha, acho que é Verlinha. A afetividade com ludicidade, porque Paulo Freire diz que não abre mão e uma colega profissional não aceita. A gente não vai discutir aí as questões profissionais, né? As pessoas têm... Eu acabei de falar com alguém em uma live que, assim, a inclusão só vai acontecer quando a gente conhecer.
Mas para a gente conhecer é preciso que a gente queira ir em busca desse conhecimento. E se ele chega e você não quer aceitar, é a mesma coisa de você ter o conhecimento e não aplicar. Então, falta ainda esse entendimento de que o grande processo de entendimento do outro é quando eu conheço como esse outro funciona. Se eu conheço e respeito, né, a Glaucia disse numa live anterior que não precisa de adequação e adaptação, em outras palavras, precisa de respeito. Respeito ao outro na sua singularidade. Quando eu respeito, eu adequo, eu adapto, eu flexibilizo, eu dou acesso. Respeito é tudo. E ainda falta esse respeito. A gente ainda tem uma classe que ainda não entendeu que o lugar do sujeito é onde o sujeito quiser estar, né? Vamos começar, Verlinha, aqui mostrando algumas questões interessantes. Primeiro ponto para a gente construir a aceitação da criança em segurar o lápis, em segurar a colher, em abrir e fechar o botão, em se vestir sozinho. Daí a importância da mãe não facilitar, mas sim estimular para que ele venha a fazer sozinho. Então, o famoso e velho conhecido recurso, massa de modelar. Aqui nós temos um balde de massa de modelar, são 30 pacotes de massa de modelar. Vamos dizer que é um recurso sensorial interessante. Eu posso modelar com as forminhas, eu posso modelar com as mãos, eu posso criar letras, eu posso criar números, eu posso mexer. Ao fazer esse trabalho de manipulação da massa de modelar, que tem uma textura mais dura, menos dura, faz com que eu trabalhe pinças, força muscular, né, que eu vá diminuindo a resistência, que tem crianças que têm aversão a isso, e a gente tem que trabalhar gradativamente esse processo de aceitação. Esse preparo neuropsicomotor de força, de movimento e precisão é um exercício para se chegar lá no lápis enquanto elemento de escrita. O que mais eu posso ter além... mas o meu come a massa de modelar. Faça massa de modelar com farinha de trigo e corantes. Ele pode comer e não tem problema. Se essa é a questão. Todos os recursos utilizados têm que ser analisados para ver se ele não vai criar problema para a criança, tá? Então a massa de modelar é o nosso primeiro recurso sensorial. As forminhas podem ser diversas, aqui são de animais, né? Podem ter de letras, de números, de outros elementos importantes. Na mesma linha da massa de modelar, eu vou apresentar para vocês, acho que alguns já conhecem, a areia divertida ou areia cinética. Vamos apresentar esse recurso. É um material que pode vir... Ele tem nesse tamanho, que são 900 gramas, com 3 cores de areia, e tem numa caixa menor, que é uma quantidade menor de areia. Essa aqui é interessante porque ela traz uma bandeja. Vamos lá. Ela traz uma bandeja. Nessa bandeja eu posso trabalhar com a areia cinética aqui dentro. Ela traz 3 pacotes de areia cinética, são 900 gramas. Ela traz rolo, pá, puxador de areia, traz algumas forminhas que a criança pode ir modelando. Qual é a vantagem da areia cinética em relação à massa de modelar? A massa de modelar, ela gruda um pouco na mão e na mesa. A areia cinética, ela não tem essa aderência. Ela é uma massa de modelar em forma de areia molhada. É mais ou menos isso. Vou ficar até para essa aqui. Ela é uma massa de modelar em forma de areia molhada. Ela se desmancha, modela e não fica na mão, tá? Ela é um pouco áspera, ela é bem flexível. Ela é um pouco áspera. Se manter guardada na embalagem fechada, ela tem uma durabilidade bem grande. Ela é áspera, porque ela dá a sensação de areia mesmo, junto com a massinha onde você pode modelar, e ela também se desmancha com facilidade. Então é um recurso sensorial que trabalha visualmente, que trabalha a questão de recepção tátil, sensorial, além da questão motora. Então, estimulando criatividade, imaginação, o que você puder propor nesse recurso, tanto a criança trabalhando sozinha, quanto trabalhando com alguém pontuando. Isso mesmo, Aderli, areia cinética ou areia divertida, tá? Por que a areia cinética? Porque parece um elemento
Era chamada também de areia lunar, é como se fosse semelhante à areia da Lua. Eu não conheço a Lua, mas parece que é nesse sentido. Bom, trabalhando nesse contexto da estimulação manual para a recepção tátil desses estímulos, aí a gente chega num outro elemento importante, que é o uso do lápis para a escrita, que é um exercício muito grande para quem tem dificuldades sensoriais. E aí é preciso engrossar o lápis, é preciso adaptar para que a criança posicione na pinça mais funcional, que provoca menos desgaste a ela, porque a gente ainda está defendendo aquela pinça mais correta. Na minha opinião, não existe uma pinça correta e uma pinça incorreta. Existe aquela pinça que provoca menos desgaste muscular. Se a criança escreve numa posição que provoca cansaço, está causando desgaste. Então, a pinça mais correta é essa pinça que você segura com 3 dedos, que é a tridigital, e não tem tanto cansaço muscular durante o processo de escrita. Lembrando que esse exercício de escrever, ele desenvolve inúmeras capacidades cerebrais, tá? Então eu trouxe aqui alguns recursos interessantes. Esse é um adaptador de lápis. Ele é feito em um material bem esponjoso. Não é EVA, é um material bem esponjoso que engrossa na hora que a criança vai segurar, e ele é gostoso de pegar porque ele é macio. Então ele posiciona bem e a criança pode segurar o lápis sem nenhum desconforto. É um recurso um pouco mais caro que os demais. Tem ele em forma de gatinho e tem ele em forma de urso. A gente tem os dois aqui. Nós temos outros recursos interessantes, como adaptadores de lápis, tem esse que só engrossa. Você pode posicionar, ele dá essa posição de engrossar, que é a mão. Tem esse em forma de golfinho, que você coloca os 3 dedos, um apoia aqui embaixo e os 2 aqui em cima, trabalhando a tridigital. Tem esse menorzinho que você também posiciona colocando os 2 dedos e apoiando para a tridigital, é o menorzinho. Tem esse um pouco diferenciado, que ele também faz com que você posicione o dedo embaixo e segure pontualmente para o processo de escrita acontecer. Tem esse com um gatinho. Vou fazer igual o blogueiro agora, né? Tem esse com um gatinho, que você também posiciona aqui os dedos, ó, ele dá para segurar aqui, ele posiciona, engrossa aqui a postura do dedo. Tem esse diferenciado que você coloca aqui dentro da mão, aqui dentro, e posiciona também aqui para a tridigital. Tem esse que você coloca só um dedo encaixado aqui em cima, também já treinando a tridigital. Ele segura o lápis, ó, ele posiciona segurando o lápis. Tem esse que você coloca os 2 dedos encaixados aqui e o outro dedo aqui embaixo, também posicionando para a tridigital, por se tratar de uma pinça muito mais funcional, tá? Tem esse, que é o muito usado ultimamente, que você encaixa os 2 dedos em cima e o terceiro dedo embaixo, meio que é grande o dedo, né? Trabalhando a tridigital, desse jeito aqui. E agora, novidade chegando na área, tem esse mesmo adaptador que agora veio com bichinhos. Você encosta os 2 dedos aqui, ainda tem o bichinho divertido para chamar a atenção da criança na hora de escrever. Tem ele com o ursinho, tem ele com o panda, acho que é assim que faz, né? Tem ele com o panda, tem ele com uma raposinha, sempre posicionando em cima e embaixo, só os 2 dedos em cima, e tem ele com a vaquinha. Essas são as últimas novidades em adaptadores. Esses são os modelos que mais se utiliza, a gente tem praticamente todos os modelos. Ainda tem um outro modelo que eu esqueci de pegar, que é aquele de aranha-mola, que é mais utilizado para crianças com paralisia cerebral, com qualquer problema de motricidade. O aranha-mola também a gente tem, mas eu acabei esquecendo de colocar aqui nos jogos, tá bom? Vamos lá. Então, recursos sensoriais e motores e visuais para o processo de escrita, ok? Trabalhando ainda a questão sensorial tátil, manual,
tátil, gustativa e olfativa e visual, a gente vai apresentar para vocês um recurso, todo blogueirinho, um recurso bem interessante, que é uma quentinha, uma marmita, onde você tem, aí entra a importância de trabalhar com o autista, entendendo que 90% dos autistas têm alterações sensoriais e mais de 60% dos autistas têm problemas ligados à seletividade alimentar. Então, a alimentação para os autistas é um exercício bem difícil para algumas famílias. Então, aqui você tem uma quentinha com pimenta, com algumas frutinhas de plástico, com algumas frutinhas com material mais esponjoso, com outras frutinhas de plástico. E para trabalhar, além das cores, quantidade, noção espacial, percepção visual, estimulação visual, a gente tem pinças diversas para trabalhar a coordenação motora de novo. Ó. Aqui eu trabalho, veja bem, eu posso trabalhar assim, mas não funciona bem. Eu trabalho com esses 3 dedos, que é tridigital, ó, que é o que eu utilizo para a escrita. Eu posso trabalhar a coordenação motora utilizando esse modelo de pinça, onde a criança vai pegar para tirar, para colocar, que é um trabalho lúdico e extremamente funcional. Tem a pinça, tesoura, bola. De novo, ela vai... Aqui já é um treino para o exercício do uso da tesoura, que é outro elemento de dificuldade para algumas crianças, sensorialmente falando. Ele vai pegar com essa pinça, que é a pinça, tesoura, bola, que é uma segunda pinça. Temos a pinça jumbo, que é essa pinça aqui. Olha, de novo, trabalhando os 3 dedos, digital. A pinça jumbo, onde ele vai pegar o objeto usando essa pinça jumbo. Temos uma quarta pinça, que é uma pinça mais precisa para objetos menores, onde ele pode também fazer o uso tridigital, trabalhando a coordenação motora fina e utilizando-se da visão e dos elementos sensoriais tátil. E a pinça jacaré, que é em forma de um jacaré. Deixa eu fazer o blogueiro, é em forma de um jacaré, que também trabalha a tridigital. Nessa mesma linha do uso das pinças, aí aqui você trabalha a brincadeira, posso utilizar alimentos. No dia que eu fiz esse trabalho, eu posso pedir que a mãe traga alimentos que são mais difíceis da criança ingerir, para que ela possa brincar com esse alimento e ir trabalhando essas questões alimentares que são necessárias e importantes. Nessa mesma linha desse kit, nós temos esse mini muff, que é um recurso importado, que é uma bandeja com várias peças, e um outro tipo de pinça, que é uma pinça também pequena, onde a criança trabalha aqui coordenação motora, trabalha quantidade, cores. Ana Paula, todos esses recursos eu tenho disponível para venda e para entrega também, tá? Entrega em domicílio. Qualquer coisa é só me chamar depois no direct. Então, Mini Muff é um outro recurso que trabalha essa questão sensorial para alimentação. E temos também o Avalanche, que é uma espécie de feirinha, onde a criança vai montar esse cenário, como se fosse uma exposição de frutas. E aqui vem um material para ela girar e tirar a quantidade de cada alimento e a cor correspondente. Vem com 2 pinças jumbo, que é essa pinça aqui. Vem com 2 pinças dessa, para trabalhar também a alimentação. Também é um material importado esse aqui, Avalanche, tá? Então, são as opções que eu tenho aqui para trabalhar a alimentação. O kit de pinças com a marmitinha de frutas, Avalanche e o Mini Muff, ok? Trabalhando ainda a questão de ordem, vamos lá, sensorial, tátil, visual, a gente vai sair da alimentação. Deixa eu passar isso para cá. E vou trabalhar agora com outro recurso interessante, estimulando sensorialmente a criança. Posso fazer uso desse recurso simples, que é um relógio com cores, com formas geométricas, trabalhando sequência numérica, formas geométricas, orientação espacial, coordenação motora fina. E para fazer isso eu me utilizo da sensorialidade tátil, visual, compreendendo aí todo esse espaço e como eu posso explorar esse espaço, tá? É um outro recurso bem simples, bem barato e muito funcional para trabalhar com algumas crianças. Muitos têm até muitas dificuldades.
E aí vem um recurso bem interessante, que é esse recurso. Bunches. Esse recurso ele vem com 400 peças. São peças de material, parece até o coronavírus, o material. Deixa eu mostrar para vocês. Ele vem com 400 peças de cores diferentes, onde... Vamos lá. Ele vem nessa caixa, com 400 peças. As peças, ela parece mesmo o coronavírus, ó. Essas pecinhas, elas grudam uma na outra. Se eu for encaixando aqui, elas vão encaixando. E eu posso formar diversas figuras, diversas imagens. Junto com esse material vem uma cartilha com sugestões de formação de imagens. É um recurso áspero, sensorial, tátil, visual. Junto com ele vem braços, pernas, chapéu, olho para formar os bichos. É bem interessante, que trabalha aí a criatividade, a imaginação e a sensorialidade. Aqui você tem diversas possibilidades de construção. Tudo isso aqui é feito com o Bunches. Ó. É uma cartilhazinha que vem aqui como sugestão de leitura. São essas cores que vêm dentro desse material, que é o Bunches. É super interessante o Bunches, porque ele trabalha diversas coisas interessantes aí na construção de figuras, de imagens, de números. É muito interessante mesmo. Esse eu ainda tenho 3 unidades disponíveis. Seguindo a mesma linha de estimulação sensorial tátil, a gente tem um recurso interessante, que é o alinhavo. Esse é um alinhavo importado. Ele vem é um material de madeira, que você posiciona ele em pé. Ele vem com várias pecinhas de frutas, legumes e um cadastro gigante, que você vai alinhavando as peças e vai montando como se fosse um porco-espinho, ó. E vai encaixando as pecinhas e vai alinhavando. Por que trabalhar esse alinhavo enquanto sensorialidade? O alinhavo ele é um preparo de coordenação motora fina para o exercício de atividades da vida diária, como amarrar o cadastro, dar o nó, né, laço, que são atividades de vida independente, que é o que a gente tem aqui como sugestão, que são os cubos de atividade. São 2 cubos, cada cubo vem com 4 atividades, que são atividades importantes para a autonomia do sujeito no dia a dia. Esse a gente ainda tem 4 unidades disponíveis, que é o cubo. Um outro alinhavo interessante, que também trabalha todas essas áreas sensoriais conjuntas, é esse alinhavo de sobreposição. É uma bolsinha, que vem com... Deixa eu ver quantas peças tem aqui. São 77 peças em MDF coloridas, com 3 milímetros de espessura, em tamanhos e cores variadas, e 10 cordões com 60 centímetros. Aqui você vai montar as peças sobrepondo umas às outras, formando bichos. Não é só o alinhavo de passar o cadastro de um lado para o outro, mas é de sobrepor uma peça pequena sobre a maior, e aí trabalha já criatividade, imaginação, percepção visual, tátil, controle muscular, controle postural, sinestésico, vestibular, para construir aqui os bichinhos de sobreposição. É um material um pouco mais caro, mas é um material bem interessante, ó. São várias peças de MDF com os cadastros, que é muito, muito show. Ainda nessa linha da estimulação sensorial tátil, a gente está falando de estimulação sensorial de todas as áreas, mas a que mais significativa é essa ligada à questão tátil e à questão alimentar, que são os desafios maiores. E tátil porque a gente está em contato direto com tudo isso. Essa é uma maleta tradicional, uma maletinha, que todo mundo conhece. Ela tem uma tela na frente, trabalha percepção visual, trabalha consciência de cores, discriminação de cores, trabalha coordenação motora fina, bem precisa.
Ela vem com 2 pacotes de pinos, maiores e menores, são 296 pinos. E ela vem com um encarte, com várias sugestões de montagem, que você pode ir encaixando os pinos aqui na tela, criando as imagens que você quer. Aqui é um trabalho de consciência espacial, domínio corporal, coordenação motora fina, percepção visual, discriminação das cores, é muito lúdico, é bem colorido, que é um outro recurso sugerido aí para estimulação sensorial e estimulação psicomotora, né? Bem interessante. A maleta é tradicional e um recurso muito funcional. Chegamos na maleta bem mais significativa, lógico, não desmerecendo as demais. Essa a gente já mostrou em várias lives. É uma maleta maior, ela tem uma tela aqui atrás. Essa eu tenho só 2, tá? Acabaram todas. Você abre aqui. Ela vem com uma cartilha. Na realidade, é um tangram que você vai montar com parafusos. Ela vem com uma cartilha com várias opções de atividades. Ela vem com as cores amarelo e vermelho, azul e verde nas peças do tangram, que são formas geométricas, que a gente vai destacar. E vai pegar o parafuso e vai encaixar nas peças, apertando o parafuso com a chave de fenda ou com a furadeira que funciona a pilha. Para apertar o parafuso, eu coloco o dedo aqui embaixo. E para retirar o parafuso, eu coloco o dedo aqui em cima, que ele faz o movimento contrário. Então, é bem interessante, que estimula aí diversas áreas importantes, não só de ordem psicomotora, de coordenação motora fina, mas também de percepção visual, força muscular, estimulação tátil, porque eu tenho que segurar com precisão para fazer o movimento, né? Precisão nesse movimento, postura, que é o sentido vestibular, consciência do corpo em relação ao espaço, que é a propriocepção, tudo isso nesse mesmo recurso. Bem interessante. Temos esse recurso que eu já até mostrei em uma outra live, que trabalha também de forma tátil algumas questões interessantes. É uma bola, é tipo aquele cubo mágico, na realidade é o cubo mágico em forma de bola, onde você tem cores e bolas de cores correspondentes. Qual é o desafio? É você mexer com o dedo nas bolas até levar cada cor para o seu lugar. Cadê o verde? Vamos mexer aqui para cá, para achar onde é que está a outra cor. Você vai mexendo até colocar cada cor no seu lugar. De novo, colocamos mais uma cor no lugar, o verde. Vamos trazer o vermelho para o seu lugar. Tem que trabalhar noção de cor, controle muscular. Eu tenho que posicionar, eu tenho que ter força para segurar. Eu tenho todo um conjunto sensorial e psicomotor envolvido nessa atividade. Não importa a idade, criança, adolescente e adulto, é um recurso sensacional. Também temos só mais 2 unidades dessa bolinha. Vamos lá. Outro recurso interessante. Combine e encaixe. Vamos mostrar para vocês como é que ele funciona. É uma sacola que vem com esse jogo. Ele traz 6 placas de MDF, onde a gente tem esse jogo. Você vai pode trabalhar com a criança aleatoriamente, só encaixando. E aí é postura, consciência corporal, coordenação motora fina, orientação para atingir o alvo, percepção visual, normal. Só que o desafio do jogo é você pegar uma das placas e encaixar aqui atrás. Tem um espaço aqui, onde você vai encaixar uma dessas plaquinhas aqui atrás. E aí, conforme a cor aparece aqui embaixo, a criança tem que localizar a cor para encaixar de acordo com a cor que está aqui na placa. São 2 laranjas, depois vem 2 verdes, depois vem 2 vermelhas, 2 amarelas e 2 azuis.
A cada placa que ele vai modificando, essa sequência de cores também vai sendo modificada, ou seja, estimula visualmente, estimula a organização e a compreensão para o exercício que vai ser executado. É outro recurso muito interessante que é combine e encaixe. Depois eu guardo aqui, vamos lá para o resto. Seguindo essa mesma rota da estimulação sensorial tátil e visual, a gente tem um recurso chamado visomotor. É um recurso bem grande, ele é bem alto. É uma caixa em madeira, em MDF, onde você vai retirar essa tampa e ela vem com placas. Então, são 3 placas. Tem cores e tem, do outro lado, também os nomes das cores. Tem expressões faciais e tem posição corporal. Tem sequências de números e tem sequências de números e cores. E ela tem as plaquinhas de MDF correspondente a tudo aquilo que você vai trabalhar. Então, como é que o jogo vai acontecer? Vamos supor que eu esteja trabalhando. Você colocar a tampa na caixa. Fechou a caixa. Eu vou trabalhar com a expressão corporal, a expressão facial. Você encaixa essa peça aqui. E a criança vai localizar visualmente onde está essa face para encaixar junto dela. Deixa eu ver se eu acho aqui de ponta cabeça. Pronto. Ela vai localizar toda a expressão facial. Opa, enganchou aqui. Ela vai localizar onde está a placa correspondente a essa expressão da plaquinha. E aí ela vai associar, vai dizer que tipo de expressão é essa e vai encaixar no localzinho aqui, ó, correspondente. Isso ela faz com todas as peças. São 6 opções de atividade. Tem essa, depois eu posso virar e trabalhar essa, depois eu posso trabalhar com essa, depois eu posso trabalhar com essa, com o nome das cores e com as cores. São 6 opções, frente e verso, trabalhando aí sensorialidade e motricidade. É um recurso super interessante que a gente pode trabalhar diversas possibilidades. Vou correr aqui que o tempo está acabando. Temos um outro recurso interessante que é esse, que acabou de chegar, que tem várias funções. Vamos ver aqui. Primeiro, a gente tem os tamanhos dos bastões, que você pode trabalhar com a criança, a percepção dos tamanhos. Ela vai organizar aqui o bastão na sequência de tamanhos. Ele vem, é um material em madeira, ele tem uma placa de MDF, onde você pode destacar as pecinhas em MDF, trabalhando quantidade. Se você virar aqui o jogo, eu posso trabalhar quantidades, aqui ao lado, posso trabalhar com somas. São várias pecinhas que vão ser encaixadas aqui, né? Vem com várias pecinhas. Ele vem com algumas placas que tem atividades também de associação, frente e verso, trabalhando essa consciência das cores, a associação das cores, e trabalhando operações básicas como adição e subtração. Deixa eu correr, senão não dá tempo aqui no nosso tempo de live. Então, é um recurso que trabalha a associação de cores, a consciência matemática para a numeração básica e as 2 operações, que é a adição e subtração, utilizando essas pecinhas de MDF como ferramenta de suporte. Para fechar os nossos recursos sensoriais e de estimulação, eu vou mostrar para vocês um outro recurso, que é toca do coelho. Nós temos uma grande dificuldade na pessoa com autismo, que é consciência das partes para a compreensão do todo, que é entender os elementos separados, juntar para compreender o conjunto, que é chamado teoria da coerência central. Qual é o objetivo desse jogo aqui? Vamos lá. Você tem um tapete verde, não sei se dá para ver aí, dá? Nesse tapete verde eu vou colocar a toca do coelho, eu vou colocar o coelho em madeira, eu vou colocar a escada na toca.
Eu vou colocar um elemento cônico de suporte. Eu vou colocar uma cama. Eu vou colocar uma almofada. E vou colocar uma cenoura. Esse jogo, ele tem várias peças. Vamos ver aqui. Ele tem esse pacote de peças. Só esse pacote de peças. Onde ele tem em cada peça um cenário diferente. Qual é o objetivo do jogo? É você apresentar esse cenário para a criança. Deixa eu aproximar mais. Ela vai ter que olhar para esse cenário que está aqui concreto. E ela vai ter que modificar o cenário todo de acordo com a posição desse cenário. Então ela vai mexer em todas as peças para organizar. Ela vai pegar a toca do coelho e botar de lado, porque ela está de lado. Ela vai pôr o coelho em cima, deixa eu ver onde é que ele está. Bem na frente da toca. Ela vai pôr a escada no chão, porque a escada está colocada no chão. Ela vai pôr o travesseiro em cima da escada. Ela vai pôr o cone ao lado da toca. A cama bem em frente à toca e a cenoura nessa posição em cima da cama. Então ela vai ter que fazer todas as mudanças de imagens, objeto por objeto, até conseguir deixar igual a essa placa. A cada cenário, a cada placa, o cenário muda. E aí, junto com a atividade, vai trabalhando orientação visual e espacial, organização espacial manual tátil, compreensão do universo concreto de acordo com o universo que está aqui abstrato na imagem. Então ela vai construindo e desconstruindo o tempo inteiro. Você pode trabalhar em cima, embaixo, na frente, atrás, perto, longe, em pé, deitado, dentro, fora, as cores e tudo mais que você puder dentro dessa mesma atividade. Então, toca do coelho é um recurso muito interessante para trabalhar consciência das partes para a compreensão do todo, dentro da teoria chamada teoria da coerência central, que é um dos prejuízos que a pessoa com autismo tem nesse entendimento aí das situações diversas do meio, né, para a compreensão de algumas situações do meio. Por isso é importante esse trabalho de estimulação. Bom, passou voando o tempo, né? Esses foram alguns recursos que eu trouxe para a gente trabalhar com vocês, estimulação sensorial e ludicidade. E é importante que a gente tenha não só esses recursos, mas outros que você possa confeccionar, outros que você possa adequar a cada situação, porque cada paciente, cada aluno, cada aprendente pede um tipo diferenciado de estratégia, né? E se tratando de ludicidade, são elementos que atraem visualmente, porque estimula esse processo aí cognitivo pela imagem, pela cor, pela textura. Então, todos esses recursos são recursos bem-vindos quando a gente pensa em autista, em TDAH, quando a gente pensa em qualquer outra condição que tenha prejuízos sensoriais envolvidos. A gente tem outros tantos recursos que serão mostrados todos os dias em lives diferentes. Ontem a gente mostrou alguns, hoje mais. Amanhã eu estarei com a professora Gláucia Narciso, que está aí na sala, conversando sobre avaliação neuropsicopedagógica e ludicidade, onde a gente vai mostrar alguns recursos lúdicos importantes para se utilizar durante o processo de avaliação. Depois de amanhã eu vou estar com a professora Lucimeire Carvalho falando sobre alfabetização e ludicidade, mostrando também a importância de alguns recursos lúdicos dentro do processo de alfabetização. Eu tentei correr aqui, nós temos só 1 minuto de live, passou 1 hora rapidinho. Eu não vou dizer os nomes de quem passou aqui pela sala, porque passaram muitas pessoas, mas quero agradecer a cada um que todos os dias vem me prestigiar, me ouvindo falar sobre esses assuntos e construindo comigo mais informação e mais saber. A gente tem 20 segundos de live, está quase caindo. Vai ficar salvo para vocês assistirem lá no meu IGTV. É só ir lá e assistir. Muito obrigado pela presença de todos. Quem tiver interesse nos recursos, é só me chamar no WhatsApp ou no direct. Beijos, até já.